Começa agora o Diálogos, o programa da TV Unesp de divulgação científica e institucional. Aqui nós conversamos sobre pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. E também conhecemos um pouco mais sobre o trabalho e a importância da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. O tema do programa de hoje é a arquitetura. Vamos falar sobre o curso internacional de extensão universitária, a dimensão paisagística no projeto da cidade contemporânea. Projeto este realizado na Unesp em Bauru. Para conversar sobre esse assunto, o Diálogos recebe os professores do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unesp em Bauru, Adalberto Reto Júnior e Marta Enokibara. Professores, muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar divulgando as nossas reflexões dentro da universidade. Obrigada pela presença. O curso A Dimensão Paisagística no Projeto da Cidade Contemporânea é uma extensão universitária que tem o objetivo de analisar as paisagens urbanas de épocas diferentes e como elas podem ser incorporadas em projetos contemporâneos. Este ano, o curso teve uma parte teórica, desenvolvida na Unesp em Bauru, e outra prática, com uma viagem às cidades de Paris, Veneza e Roma, realizada no final do mês de julho. Professor, como que surgiu a ideia desse curso internacional de extensão? É bom nós analisarmos essa ideia dentro de um contexto um pouco mais amplo. A partir dos anos 80, o debate urbano se tornou internacional. E nós tivemos um fluxo muito grande de profissionais europeus para o Brasil, do Brasil para a Europa. Isso, de certa forma, dentro da universidade, começa a recair num tipo de formação diferenciada. Isto é, os nossos profissionais têm que ter base para projetar, não só no Brasil, mas também em outras paisagens. Nesse sentido, o curso ele vem dar suporte formativo para um profissional estudante e para um profissional que possa estar analisando de uma forma competente paisagens, seja no Brasil, seja no exterior, e que possa, a partir daí, manipular, ou melhor, operar essa história acumulada. A cidade contemporânea, que é o tema do curso, ele parte do princípio de que a cidade contemporânea existem tempos acumulados, acúmulo de tempos. E esses tempos podem ser lidos. E, na realidade, o curso inteiro passa por essa dimensão. Nós vamos ler essas paisagens nas estratificações temporais que elas permitem, né? E a partir daí começar a ver como que isso pode ser objeto de reflexão projetual. E aí essa reflexão ela começou quando, né? Desde quando o projeto é realizado? Posso estar colocando? Na verdade, teve uma primeira versão do curso em 2006, que também foi o mesmo título, a Dimensão Paisagística no Projeto da Cidade Contemporânea, e o enfoque foi a cidade moderna, né? Então a gente trabalhou com esses autores que trabalharam essa cidade, né? Tanto é que veio um profissional, uma professora de Veneza, para participar do curso, e na sequência nós fomos para o Rio de Janeiro, né, que é onde teve uma grande contribuição dos arquitetos, inclusive de arquitetos internacionais. Isso nós estamos falando década de 1930. Né? E um desses profissionais, né, não só os arquitetos, como Le Corbusier, Lúcio Costa, Niemeyer, que é nesse período que ele desponta, né, como uma grande referência, mas também Burle Marx. Né? Burle Marx é um profissional que vem sendo estudado há pouco tempo, né, aqui no Brasil, e ele é uma referência internacional quando se fala no jardim moderno, né? Ele é considerado o paisagista do século XX. Então, o primeiro curso, a intenção foi o enfoque o moderno. Agora, o segundo curso, que aconteceu em julho, né, que teve um enfoque, vamos dizer assim, mais para o urbanismo e discutindo a cidade contemporânea mesmo, né? Então é quase como se fosse uma sequência mesmo de tempos que nós estamos trabalhando, né, ao longo desses vários cursos. E aí na escolha dessas cidades, né, Roma, Paris e Veneza, aí vocês fizeram um estudo a respeito dessas cidades e trabalharam numa questão teórica com os alunos em julho? Sim, na realidade nós desenvolvemos os módulos teóricos do curso e inserimos essas cidades dentro desses módulos e mostramos a representatividade de cada uma delas. Por exemplo, Paris, uma cidade em que o tempo
se configurou como a cidade do século XIX por excelência, e que o tempo quase é camuflado para ela se aproximar cada vez mais dessa temporalidade. Veneza, ao contrário, uma cidade em que você tem um tempo longínquo, quase imutável, e Roma, onde todos esses tempos, e aí um longuíssimo tempo, desde os fóruns imperiais até fóruns republicanos, chegando até a questões muito contemporâneas de arquitetos como Zaha Hadid e Renzo Piano, elas estão juntas na mesma cidade. Isso faz com que Roma seja muito representativa dentro disso, porque como é a dimensão paisagística no projeto da cidade contemporânea, essas paisagens históricas, com séculos passados, elas se apresentam como questões muito sérias para os arquitetos e urbanistas na hora de projetar a cidade contemporânea, principalmente uma questão de mobilidade. E outros temas também foram trabalhados, uma questão mais histórica a respeito da importância da arquitetura, da construção dessas cidades? Em todas as cidades nós tivemos percursos históricos, cada dia era um tema, era um século. E aí isso auxilia em que sentido na formação dos alunos de arquitetura? A cidade contemporânea é onde o arquiteto recém-formado, ou nós que estamos trabalhando com arquitetura, está intervindo. Nós estamos intervindo com essas temporalidades. A leitura dessas temporalidades vai nos permitir, no projeto, a dar uma resposta com mais competência, com mais consistência teórica, ao movimentar, ao saber que um pequeno projeto ele acaba trabalhando camadas históricas diversas. Isso é, de certa forma, muito importante porque o aluno ou o profissional vai começar a ter uma leitura nova da própria cidade. E esse curso é aberto a não só aos alunos da Unesp em Bauru, mas também a outras instituições e a profissionais da área. Sim. Teve a participação, no caso agora o segundo curso, né, que teve agora em julho, teve a participação de estudantes e profissionais formados na Unesp, na Unip e na USC. E também de outras áreas correlatas, profissionais da área do design e até da área da biologia. Né? Professores, no próximo bloco a gente comenta um pouquinho mais sobre a parte prática deste trabalho de vocês, desse curso que foi a viagem à Europa. O Diálogos faz um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Voltamos com o Diálogos. Hoje nós recebemos Adalberto Reto Júnior e Marta Enokibara, professores do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unesp em Bauru. Eles são coordenadores do curso internacional de extensão universitária A Dimensão Paisagística no Projeto da Cidade Contemporânea. Professor, no último bloco a gente comentou um pouco sobre a parte teórica desenvolvida no curso e a ideia original dele. A parte interessante até para muitos dos alunos foi a viagem que vocês fizeram à Europa. E para essa viagem vocês contaram com o apoio de algumas universidades de Paris, de Roma e de Veneza. Conta pra gente que parceria é essa e qual a importância dela para o curso. De fato, essa foi acho que a coisa mais importante do curso. Primeiro, estabelecer uma verdadeira parceria com as universidades, isto é, com atividades lá, assim como nós tivemos aqui. Algumas palestras, aulas teóricas e também os percursos históricos na própria cidade. Em Paris, nós contamos com a presença da Universidade Paris-La Villette, né, na figura do professor Yanis Tiomise e Cristiane Mazzoni. E também nós tivemos em Veneza, o Instituto de Arquitetura de Veneza, no qual eu fiz o doutorado e pós-doutorado. Lá nós tivemos o professor Gianmario Ghirardelli. E em Roma nós tivemos uma equipe maior, coordenada pela professora Eleni Porfírio, do Conselho Nacional de Pesquisa Italiano, e também o professor Ipólito Achille, da Sapienza de Roma. Alunos lá também participaram ou não? Não, nós não tivemos essa participação, até porque o período foi um período de nossas férias e
também férias lá. E não tinha, as universidades quase que abriram para nós fazermos o curso. Né, vocês foram de 23 de julho a 4 de agosto. Que são as férias de verão deles, né? Então, o próximo curso que nós estamos pensando, nós vamos estar tentando ver como esse contato com os alunos lá também pode acontecer. E quantos alunos foram viajar? Daqui nós tivemos uma equipe de 64 pessoas, profissionais, alunos e 4 professores, né? E que teve um deslocamento inicial para Paris, posteriormente Veneza e finalizamos em Roma. E o que nessas cidades os alunos puderam constatar, né? Quem frequenta o curso de vocês conseguiu fazer essa articulação entre a teoria vista aqui no Brasil e depois a prática? Assim, nós, na nossa área, a gente usa muitas referências, não só do Brasil, como do exterior. Então, mesmo no Brasil, é difícil o aluno conhecer os exemplos, né, que são paradigmáticos exemplos, quanto mais na Europa. Então, a nossa preocupação foi, acima de tudo, didática, né? Então, por exemplo, no caso de Paris, o professor Yanis e a professora Cristiana Mazzoni, eles iam falar sobre uma pesquisa deles, sobre a metrópole, né, parisiense, então focando os projetos da periferia de Paris. Então, como é que eles iam falar sobre a periferia se os alunos não conheciam a parte histórica, o centro da cidade? Então, no caso, a minha colaboração foi mostrar a Paris, o centro de Paris, né, e começando desde o início, pela ilha, né, o início da ilha, Ilha de la Cité, como foi a criação desses espaços livres e percorrendo os espaços de transformações na época de Haussmann, que é do século XIX, que são os grandes parques que existem até hoje, né, que foram trabalhados no século XIX. Isso foi essa parte inicial. Uma vez que eles já tinham tido essa aula no Brasil, eles puderam reconhecer em loco tudo que eles já tinham tido aqui antes como um curso preparatório, né? E posteriormente puderam entender as reflexões que os outros professores colocaram lá em Paris, né? No caso, em Veneza, o professor Adalberto já comentou, teve a colaboração, né, não só do professor da Universidade de Veneza, mas também do professor Adalberto, que morou lá, então também conhecia bem Veneza, né, e colocou alguns exemplos para a gente poder entender como é que foi a formação dessa cidade, né, entender essa dinâmica, né, o que é uma cidade medieval, como é que ela foi constituída, né? E posteriormente Roma, nós tivemos a colaboração de profissionais diversos. Teve uma arquiteta, teve uma arqueóloga e uma historiadora. Além do arquiteto, o professor que também na Universidade Sapienza de Roma fez uma palestra, né? Então todos a gente teve uma preocupação didática de poder estar mostrando tudo que estava sendo discutido, né? E é exatamente os alunos no local das construções urbanas e da própria paisagem, né? Não apenas aquilo construção concreto, que é o que a gente conhece, ou os pontos turísticos das cidades, puderam mergulhar um pouco na história dessas cidades e na vivência das pessoas também? Isso é interessante que você está falando, porque às vezes as pessoas falam Paris, Torre Eiffel, né? Roma, Coliseu. São exemplos que são visitados por vários turistas. Nós pudemos passar não só por esses, mas por outros exemplos que estão completamente fora de qualquer circuito turístico. E que atuaram na formação das cidades. Exatamente. Então, quer dizer, nós tivemos a apresentação da cidade pela historiadora, né, e que ela pôde mostrar coisas que nem mesmo os livros às vezes abordam, né? Então, foi uma experiência, eu acho que ímpar, né? Não só para a gente também, como para eles, né? Uma coisa interessante é que algumas pessoas já tinham visitado Paris, Roma e Veneza. E ao final do curso, elas vinham dizer para a gente que elas agora tinham uma outra percepção da cidade e poderiam contar uma outra história da cidade. Então, isso é muito interessante porque o curso, em momento algum, teve um viés turístico. Ao contrário, nós queríamos que ele tivesse uma imersão cultural e que a pessoa entendesse a transformação da cidade e a cidade atual dentro de um aspecto muito mais amplo. E é exatamente esse aspecto um pouco mais amplo, toda essa contribuição que vocês têm dado, né, na formação desses profissionais e também desses alunos, que a gente vai discutir um pouco mais no bloco seguinte. O Diálogos vai para um breve intervalo e voltamos já.
Fique com a gente! Voltamos para o último bloco do Diálogos. Estamos falando do curso internacional de extensão universitária, A Dimensão Paisagística no Projeto da Cidade Contemporânea. Nossos convidados são os professores Adalberto Reto Júnior e Marten Okibara, da Unesp em Bauru. Professor, esse curso tem muito a ver com um projeto que vocês já desenvolvem aqui em Bauru, né? Que já foram, inclusive, para o Rio de Janeiro fazer essa pesquisa. Sim, na realidade, algumas atividades nossas pretéritas, elas dão base para esse curso. Por exemplo, além da viagem para o Rio de Janeiro, nós fizemos um grande congresso em Agudos, em 2004, que já antecipava o tema que nós agora estamos sedimentando. Logo, que é a paisagem urbana. Que é a paisagem urbana. Através de uma retomada de um autor austríaco, Camilo Sitti, de uma nova escala na produção da cidade contemporânea, isto é, a partir do fragmento. É uma pesquisa que está em curso e que agora vai tomar uma outra dimensão a partir do momento em que as universidades envolvidas no exterior, elas querem participar como colaboradoras, e algumas outras aqui no Brasil que nós vamos, por especialidade, começar a ter convidados, né? Acho que isso é muito bom, a universidade pública se abrir para algumas experiências específicas e que possam estar enriquecendo o grupo cada vez mais. E entre novas experiências, vocês já têm um novo curso programado? Agora para outubro, no período de 18 a 29 de outubro, já vai ser essa terceira versão, vamos dizer assim, do curso, né? Que vai passar pelas cidades de Paris, Roma e Barcelona, né? Todas dentro do mesmo formato, um curso preparatório aqui em Bauru, né, com as aulas teóricas, e lá também tendo aulas teóricas envolvendo as universidades e os profissionais de lá, não só com palestras, mas também acompanhando a gente, visitando as obras pela cidade mesmo, né? E se alguém tiver interesse, ainda dá tempo de participar do curso para, de repente, viajar com vocês em outubro? Certamente. Eu acho que basta ligar no Departamento de Arquitetura que isso vai estar disponível. Uma coisa interessante é que no próximo curso entra a cidade de Barcelona. A cidade de Barcelona, para a gente, é paradigmática pelas transformações em função das Olimpíadas. Logo, nós queremos especificar nesse próximo curso como que, a partir dos grandes eventos, como Olimpíadas, existe uma transformação radical em algumas cidades e que, por exemplo, está passando o Rio de Janeiro. E que, certamente, uma continuidade dessa pesquisa permite-nos pensar uma ida ao Rio de Janeiro para analisar de forma crítica essas transformações. Logo, é esse profissional que nós queremos formar no curso, capaz de fazer uma retrospectiva histórica, como, por exemplo, Barcelona, e entender as transformações de uma forma muito crítica que estão acontecendo no Brasil, por conta das Olimpíadas, mas também da Copa e alguns programas que o governo está lançando de aparelhamento técnico do país em função desses grandes eventos, né? Então, todas as transformações urbanas que o país, de repente, enfrenta por conta de um grande evento são estudadas também, e é importante que o aluno domine isso, que o profissional domine. Certamente, principalmente na parte de mobilidade, dessas grandes transformações territoriais que estão sendo propostas. E o que vocês acham que no Rio de Janeiro vai mudar por conta das Olimpíadas? Olha, em cada uma dessas cidades, o grande problema é o pós-Olimpíada. Como que a estrutura montada para a Olimpíada ela é aproveitada de uma forma orgânica pela cidade para que não se transforme em um elefante branco no momento seguinte. E que elas, dentro de uma proposta mais ampla, possam estar fazendo reestruturações, pensando inclusive em alguma qualificação social do próprio habitante do Rio de Janeiro, né? Isto é, uma intervenção que possa ter um cunho político e social muito grande. Esperamos que no Rio de Janeiro isso tenha sido pensado, porque em Barcelona mesmo, se você fizer uma análise pós-Olimpíada, eles ainda estão pagando o grande preço que eles tiveram. E Londres
fica como plano também, de repente, para ser estudado? Certamente. Nós vamos fazer esses percursos em função de alguns temas que nossos alunos e orientandos vão começar a desenvolver com teses de doutorado ou de mestrado, tanto aqui no Brasil quanto nas universidades que nós vamos estar tendo como colaboradoras. E a ideia de transformar este curso internacional de extensão universitária numa pós-graduação? Sim, numa pós-graduação em formato de master, como uma especialização. Uma das coisas importantes que nós, trabalhando na região, começamos a detectar é que os técnicos das prefeituras, eles não têm uma formação adequada, ou melhor, atualizada para tocar planos diretores e para começar a entender as transformações das cidades. Logo, nós, quando começamos a pensar a especialização, começamos a pensá-la também como uma base para esses técnicos das prefeituras, que por uma condição quase que inerente das prefeituras, de pouca verba, possam estar fazendo com que eles tenham essa qualificação, né? Então, o curso tem esse lado operacional que nós queríamos, numa especialização, estar reforçando muito. E existem também linhas de financiamento de pesquisa que têm esse enfoque. Por exemplo, a linha de políticas públicas na FAPESP. Ela é focada exatamente para isso, né? Então, são possibilidades de agregar, né? Não só o curso de especialização, que vem com a intenção de se transformar numa especialização, que eles chamam do Master, né? Lá, mas também agregar juntamente essa possibilidade de um financiamento de pesquisas políticas públicas, onde as universidades, não, as prefeituras podem estar também inseridas participando. Então entra a importância do planejamento urbano para as cidades. Isso. Professores, eu queria agradecer enormemente a participação de vocês e convidá-los para, de repente, retornar aqui no Diálogos para contar essa segunda etapa da viagem. Certo, obrigada. Muito obrigado. Convidamos a todos para participar dessa segunda etapa. Então, quem tiver interesse em participar da segunda etapa, é só entrar em contato com o Departamento de Arquitetura e Urbanismo pelo telefone 14 3103 6059. O Diálogos de hoje fica por aqui. Você pode assistir a esta e as outras edições do nosso programa no site da TV Unesp. Assista, compartilhe e comente. Até mais!